Bem-vindos a mais um duelo da Copa Favela. Hoje temos um duelo entre dois personagens muito interessantes, o Caixa e o Zorp. Bom, começando pelo Caixa, ele foi escolhido pelo Potássio e ele é um personagem do Origins 1, ele é bem antiguinho já. O Caixa ele é meio nanico, ele tem 1 metro de altura, ele usa uma armadura de Netherite e por baixo ainda tem uma armadura de Caixa, que é tipo equivalente a uma armadura de ferro, que é justamente aquela casca rosa dele, né? No Favela RPG Halloween já apareceu ele sem essa casca e é meio cursed, é tipo o Caixa pelado. Ele tem uma espada de diamante, ele tinha também uma foice, mas eu não vou considerar ela porque ele deu pro Venéficos bem no início assim do Tormenta, então quem sabe não role um duelo aí no Copa Favela do Venéficos contra o Caixa e o Venéficos mata o Caixa usando a própria foice dele, imagina que incrível. Mas enfim, falando sobre o pai contra o filho, o Caixa também tem um martelo de Enderite. Ele tem um gancho, que ele pode usar para tanto se locomover quanto para atacar. Ele tem um arco e flecha. E ele tem artefatos, um crânio de obsidian que ele deixa na cintura dele, que permite a ele ficar invulnerável a qualquer dano de fogo por uma rodada, ou seja, por um espaço muito curto de tempo. E ele tem uma poção de fraqueza, que ele pode arremessar em alguém, e isso vai reduzir o dano da pessoa. Ele tem 8 TNTs. Agora indo para as habilidades do Caixa, ele tem projéteis de levitação, onde ele acerta alguém, essa pessoa leva dano e começa a levitar, e depois cai, podendo levar até dano de queda. Teleporte, onde ele se teleporta para uma área de 10 metros. Fragmentos da história, onde ele consegue encontrar fragmentos, tipo cristalzinhos, que revela memórias de pessoas desconhecidas. O Caixa também consegue entrar na cabeça de uma pessoa e manipular as memórias dela. Inclusive eu tô falando aqui, mas isso é uma magia, isso não é uma habilidade. A partir de agora eu tô falando já as magias. Outra magia que o Caixa tem é Caixa. O Caixa ele cria uma casca de shulker ao redor da pessoa que é muito resistente, mas isso também dá uma certa desvantagem a quem tá dentro, porque essa pessoa não consegue atacar quem tá fora, não consegue fazer nada. Então é uma defesa muito boa, mas você fica sem um aliado no combate. Ele tem Últimos Momentos, que é uma magia em que se ele usar e logo em seguida ele desmaiar ou entrar morrendo, surge uma barreira mágica ao redor dele que fica protegendo e curando o corpo dele enquanto ele não se recupera. E por fim, ele tem o Masfastia Careca, onde ele consegue manipular a mente de alguém para fazer ela ver ilusões. E é claro que quanto mais complexo for a ilusão, mais mana ele vai gastar, certo? Agora vamos pro Zorp. O Zorp, ele também é um personagem muito antigo do Favela SMP 1, filho de Ratunax, e foi escolhido pelo Armadillo. O Zorp, ele é um personagem muito habilidoso, ou seja, ele treinou muito, ele é muito experiente em combate, ele é muito experiente em ser líder de exércitos, apesar de, às vezes, o ego dele fazer ele tomar umas decisões meio questionáveis. Como, por exemplo, quando ele foi atacar o Apocalipse sozinho, ou quando ele errou totalmente o arremesso no Refocilo e perdeu o braço. Mas enfim, ele é um personagem muito habilidoso. E ele porta a arma mais poderosa do Favela, que é o Sabre de Lux. E é isso, ele não usa armadura, ele só tem isso. Ele também tem um apito, né, para chamar o Dinnerbone, mas o Dinnerbone não pode ser usado nessa luta. As habilidades, ele tem Portal Dimensional, onde ele cria um portal direcionado a qualquer universo e dimensão que ele quiser. E é isso. Acabou. O Zorp ter tão pouca coisa pode deixar vocês confusos, mas na verdade esse é um dos grandes motivos dele ser tão habilidoso. Que ele sempre treinou e sempre lutou com o mesmo sabre de Lux, e ele sempre usou a mesma habilidade, que é de portal. Então por isso ele pode, por exemplo, com essa habilidade, criar portal muito rápido e se mover, tipo assim, ele tá aqui, você vê, tipo, já teleportou para outro lugar e já teleportou para outro lugar. No Favela SMP1, quem é raiz e lembra, talvez lembre que ele tinha Enderpeel infinita, justamente para simular esse poder dele. Então, apesar dele ter pouca coisa, não ter armadura, ele ainda tem a arma mais forte do Favela e ele tem uma habilidade poderosa que ele consegue aproveitar. Certo? Vamos pro duelo agora. Esse duelo é muito interessante porque o maior poder do Zorp é teleportar. Ele consegue, por exemplo, se ele quiser, teleportar ou criar um portal para levar o Caixa para as alturas, para ele cair e morrer. Só que o Caixa, ele é bem experiente nisso. Ele toda hora se jogava da montanha e ele consegue simplesmente, quando estiver perto de cair, teleportar.
pro chão e evitar a queda. Então eu acho que o Zorp, ele usaria o portal justamente para tentar pegar o Caixa de desprevenido, tipo, tentando ir para trás dele e atacar, batendo e recuando, sei lá. As TNTs do Caixa não seriam muito úteis, porque o Zorp pode simplesmente se teleportar antes delas explodirem, a não ser que... Aí eu já não sei se o Caixa seria tão inteligente a esse ponto. Mas o Caixa, ele tem um inventário dentro dele, ele consegue se abrir e colocar itens dentro. O Caixa poderia se arriscar ativando a TNT, colocando dentro dele, pro Zorp, tipo, não perceber a bomba. E quando o Zorp aparecer assim, ele arremessa a TNT e o Zorp nem teria tempo de reação. Explodiria ele. Mas isso é arriscado porque o Caixa pode acabar explodindo a si mesmo. E TNT não é algo que dá um dano tão grande assim em deuses. Os projéteis de levitação do Caixa também não seriam eficazes contra o Zorp. A magia Caixa também não seria eficaz, porque se ele prende o Zorp consegue fugir. E se ele se prende, o Zorp consegue entrar lá dentro. Últimos Momentos é uma boa magia, só que a barreira que ela cria pode ser quebrada. E como o Zorp tem um sabre de Lux, que é a arma que dá muito dano, ele conseguiria quebrar essa barreira e conseguiria finalizar o Caixa. Mas, agora indo falar a favor do Caixa, ele tem uma poção de fraqueza, que poderia reduzir o dano massivo desse sabre de Lux. Ele tem um gancho que eu penso assim numa situação muito específica de tipo o Zorp tentando entrar num portal, tipo recuar por um portal, e o Caixa tipo arremessando o gancho pra segurar no Zorp e ir junto com ele no portal, tá ligado? Pra atacar ele. Cara, esse é um tipo de combate que eu realmente... Eu acho que é a primeira vez no Copa Favela que eu realmente não sei. Eu realmente não sei quem ganharia isso. Porque o Zorp é um personagem muito poderoso, mas o Caixa, no final do Tormenta, ele já era um personagem muito brabo também. O Caixa é um dos personagens que mais evoluiu no Tormenta. Mas eu tenho que dar uma resposta. E eu acho que, sinceramente, apesar de ser muito pau a pau, talvez o Caixa ganhasse. Isso dependeria muito se o Caixa conseguisse usar uma das magias dele de manipulação mental. Porque se ele consegue entrar na mente do Zorp e modificar alguma memória, ou pior, fazer ele ver alguma ilusão que atrapalhe muito ele, eu acho que o Zorp vai de base. O Zorp ele não é tão preparado assim para resistir a ataques mágicos, então eu acho que teria essa chance. E essa seria a única forma de estabelecer um vencedor. É, Vitor, seu personagem avança. E bom, esse foi o duelo de hoje. Eu espero ver vocês no próximo duelo, que será o último das oitavas de final. Até lá!